Da mesma forma que o Tesouro Direto é um investimento de renda fixa, os CDBs também são. E os CDBs são os investimentos de renda fixa mais conhecidos pelos brasileiros. CDB é uma sigla de Certificado de Depósito Bancário. São títulos privados emitidos pelos bancos para captação de recursos. Então, da mesma forma que quando o Tesouro Nacional está precisando de dinheiro, ele emite títulos do Tesouro Direto, quando os bancos precisam de recursos, eles vão emitir títulos privados. Então, quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Lembra que quando a gente falou de Tesouro Direto no vídeo anterior, e quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo? Aqui a lógica é a mesma, porém ao invés de emprestar dinheiro para o governo, você está emprestando dinheiro para os bancos. E existem 3 tipos de CDBs: os CDBs pré-fixados, híbridos e pós-fixados. Os CDBs pré-fixados são menos comuns, são aqueles que você conhece exatamente a taxa de remuneração que você vai ter. Então, por exemplo, você vai investir em um CDB que vai te pagar 3% de rentabilidade. Significa que ele vai te pagar exatamente 3% de rentabilidade ao ano. Os CDBs híbridos também são menos comuns. São aqueles que vão ter uma parte fixa e uma parte variável. Então, eles vão te pagar, por exemplo, 1% mais IPCA. Então, eles vão te pagar 1% mais a variação do IPCA. E, por fim, tem os CDBs pós-fixados, que são os mais comuns e também os mais conhecidos. Esses CDBs, eles vão ser atrelados a um indicador econômico. Geralmente são atrelados ao CDI. Então, esses CDBs, eles vão te pagar 90% do CDI, 100% do CDI, 120%. Essa taxa, ela vai variar de acordo com o banco. Então, se hoje, por exemplo, você investir em um CDB que vai te pagar 100% do CDI, significa que ele vai te pagar exatamente 1,9% de rentabilidade ao ano, porque atualmente o CDI está em 1,9% ao ano. Aí, se você investir em um CDB que pague 120% do CDI, você vai pegar o valor do CDI atual e multiplicar por 1,2. E aí você vai conhecer a taxa de rentabilidade que você vai conhecer. E por que é pós-fixado? Porque o CDI, ele vai variar ao longo do tempo. Se você não sabe o que é CDI, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que nós falamos sobre PCA, Selic e CDI. Porque para você investir em CDB, você precisa entender o que é o CDI. E quais são os pontos importantes para você avaliar antes de investir em um CDB? O primeiro deles é a liquidez. Existem CDBs que têm liquidez diária e que têm liquidez no vencimento. Os CDBs com liquidez diária são aqueles que, quando você investe, você pode resgatar a qualquer momento, porque eles vão ter ali uma rentabilidade que vai ser calculada diariamente. Já os CDBs com prazo até o vencimento, você tem que manter o investimento até o vencimento. Alguns bancos permitem que você resgate o valor antes do vencimento, porém isso não é indicado porque você pode perder uma rentabilidade. Dessa forma, para garantir que você tenha a rentabilidade que você comprou no momento do investimento, o ideal é que você mantenha o CDB até o vencimento. O segundo ponto é a questão do investimento mínimo. Cada CDB vai ter um investimento mínimo de entrada para você adquirir aquele investimento. Então, vão ter CDBs aí que vão exigir um investimento mínimo de R$1.000, R$2.000, R$3.000, vai variar de acordo com cada banco. O segundo ponto são as taxas. Geralmente, os CDBs, eles vão ter uma taxa de imposto de renda, que vai incidir sobre a rentabilidade dos investimentos, e também o IOF. O IOF é um imposto de operações financeiras que ele é cobrado para quando você investe em uma operação e resgata antes de 30 dias. Então, esse imposto só vai ser incidido sobre o seu investimento se você investir hoje e resgatar antes de 30 dias. Então, para que você não pague IOF, o ideal é que você mantenha o seu investimento por no mínimo 30 dias. E também é importante você avaliar os riscos de você investir em um CDB. Quando você investe em um CDB e você está emprestando dinheiro para um banco, geralmente os bancos menores tendem a pagar uma taxa de rentabilidade maior, porém eles são mais arriscados. E qual é o risco de você investir em um CDB? O risco é o risco de crédito, é o famoso calote.
Então, se você investir em um banco, se você emprestar dinheiro para um banco e ele quebrar, você vai perder o seu dinheiro? Bem, não é mesmo assim. Os CDBs, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo vai garantir que você receba o ressarcimento dos seus investimentos em um teto de até R$250 mil por instituição por CPF. Então, vamos supor que você tenha investido em um CDB de um banco e esse banco quebrou. Se o valor que você investiu ele é menor do que R$250 mil, o Fundo Garantidor de Crédito vai garantir que você tenha o ressarcimento do dinheiro que você investiu. Agora, se você investiu mais de R$250 mil, o FGC ele vai te ressarcir até R$250 mil. Então, o valor que você tem acima desse 250 mil, você perde. Desde que o teto que o FGC vai te ressarcir por CPF é de R$1 milhão. Então, vamos supor que você tenha R$200 mil em um banco, 250 mil em outro, 100 mil em outro. A soma desses investimentos, o Fundo Garantidor de Crédito vai te ressarcir até R$1 milhão. Então, se você somar todos os investimentos de cada banco e for maior do que R$1 milhão, você não vai receber o valor acima. Ele só vai te pagar o teto de R$1 milhão, sendo R$250 mil para cada banco. E para investir em um CDB, você precisa abrir uma conta na corretora, transferir o dinheiro do seu banco para a corretora e através do portal da sua corretora você vai escolher o seu CDB e vai investir. E agora eu vou te mostrar na prática como que você consulta os CDBs e efetua a compra através do portal da corretora. Para consultar os CDBs, eu vou usar a plataforma da Easy Invest e vou clicar aqui em investir e ele vai me mostrar as opções. Em renda fixa, eu vou clicar em CDBs. E aí ele vai me mostrar uma lista dos CDBs que estão disponíveis para poder investir através da Easy Invest. Cada corretora vai ter os CDBs atrelados a cada banco. Aqui você pode fazer o filtro da forma que você quiser. Então aqui, por exemplo, ele está fazendo por tipo de rentabilidade. Então tem aqui ó, o CDB do Banco Máximo, o valor mínimo de R$100 e ele vai pagar uma rentabilidade de 12% ao ano nesse vencimento, 14/7/2028. Aí aqui você vai rolando a página e tem os outros CDBs. Se eu quiser analisar, por exemplo, o menor prazo, quero ver o CDB de menor prazo, aí ele vai filtrar aqui, ó, o CDB do Banco Máximo, R$1.000, pagando 2% ao ano. CDB Banco Decoval, pagando 102% do CDI. Tá vendo? Então, aqui você vai escolhendo o CDB que você quiser. Aqui, ó, Banco Máximo, etc, tá? Aí ele vai mostrar as rentabilidades. Tem aqui os pré-fixados, tem os pós-fixados, tá vendo? Aqui, ó, 140% de CDI, investimento mínimo de R$500. Aí, se, por exemplo, eu quiser investir nesse CDB aqui, eu vou clicar nele. Eu vou clicar, ele vai me mostrar aqui, ó, o investimento mínimo, a rentabilidade, liquidez no vencimento, emissor, Banco Máximo, data de vencimento, 24/7/2026. Então, esse aqui, gente, tem que manter até o vencimento, ele não é de liquidez diária, tá? E ele mostra aqui o imposto de renda, 15%, e o IOF. Lembra que eu falei para vocês que após 30 dias você não paga o IOF? Então, ele mostra aqui, ó, IOF, isento após 30 dias. E aqui, ó, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se você quiser investir nele, você vai clicar em investir. Aí você vai colocar o valor que você quer e vai investir. Os CDBs são investimentos de renda fixa muito interessantes para você investidor, uma vez que eles têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O Tesouro Direto não tem essa garantia porque é considerado o investimento mais seguro no mercado. E o risco de você investir no Tesouro é se o governo quebrar. E como eu disse, é muito mais fácil um banco quebrar do que o governo quebrar. Por conta disso, o Tesouro Direto não tem necessidade de ser garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, no fim das contas, tanto o Tesouro Direto quanto o CDB são investimentos muito interessantes. Vale a pena você investir um pouquinho em cada um por conta da diversificação. A desvantagem de você investir em CDBs é porque muitos CDBs têm um investimento mínimo que pode ser considerado alto para muitos investidores, fazendo com que o Tesouro Direto seja mais acessível. Com menos de R$40 você consegue investir no Tesouro Direto. Pela plataforma da Easy Invest, tem CDBs com investimento mínimo de R$100, mas dependendo da corretora que você utilizar, os CDBs eles têm um investimento mínimo muito elevado, de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, vai depender do tipo de corretora que você quer investir, do tipo de CDB que você quer investir e do montante que você tem disponível. Então, todos esses pontos você precisa analisar antes de começar a investir em CDBs.